Fala milionário, tudo bem com você? Hoje nós vamos gravar mais um vídeo da nossa playlist Descomplicando as Finanças. É uma playlist voltada para você, investidor iniciante, para você possa ter o primeiro contato com os termos mais utilizados no mundo dos investimentos. E o nosso tema do nosso vídeo de hoje é o tema taxa de câmbio. Afinal de contas, o que é a taxa de câmbio? A palavra câmbio, o que significa a palavra câmbio? Significa troca de uma coisa por outra. Na economia, seria a troca de uma moeda por uma outra moeda. Por exemplo, quando você viaja para os Estados Unidos, você precisa trocar o seu dinheiro, que é real, por dólar. Isso é câmbio. Quando a gente se depara com uma frase, por exemplo, hoje o dólar fechou em queda a 4,90. Isso significa que para que eu possa comprar $1, eu vou precisar de R$ 4,90. Ou seja, para que eu faça esse câmbio de moedas e eu adquira $1, eu vou precisar me dispor de R$ 4,90. Essa taxa de troca de uma moeda por outro é que é conhecida como taxa de câmbio. Em termos mais técnicos, no economês, taxa de câmbio é o preço de uma moeda estrangeira em uma moeda nacional, tá bom? Para ficar mais simples de se entender. A taxa de câmbio vai variar a cada minuto por dia após dia. E essas mudanças elas são chamadas de apreciações e depreciações. E o que é uma apreciação na taxa de câmbio? É uma diminuição do preço da moeda estrangeira em relação à moeda nacional. Ou seja, a apreciação corresponde a uma queda da taxa de câmbio. Por exemplo, o dólar estava a 5,20 e caiu para 4,90. Então a taxa de câmbio sofreu uma apreciação. Com menos reais você consegue comprar $1. E uma depreciação é o oposto. É o aumento do preço da moeda estrangeira em relação à moeda nacional. Isto é, a depreciação corresponde a um aumento na taxa de câmbio. Por exemplo, o dólar estava a 4,90 e subiu para 5,20. Então, a taxa de câmbio sofreu uma depreciação. E quais são os impactos da taxa de câmbio na nossa economia? Quando uma taxa de câmbio está mais apreciada, ela vai baratear as importações, porque você consegue adquirir $1 com menos reais. O dono de uma fábrica, por exemplo, que importa coisas de fora, que traz coisas de fora para sua fábrica, insumos, vai gastar menos se a taxa de câmbio estiver menor, né? Ou seja, apreciada, né? Ou então, se ela vai comprar algum produto que ela não consegue produzir internamente, mas ela importa esse produto para vender aqui dentro do país. Então, esse produto ela vai conseguir comprar mais barato. Esse movimento ele pode contribuir para a diminuição de custo de produção, da diminuição dos preços finais do bem, né? Então, dessa forma, uma taxa de câmbio apreciada ela pode favorecer até mesmo uma queda da inflação, já que haverá queda de preços, além de estimular uma maior importação pelas empresas e consumidores. Por outro lado, uma taxa de câmbio mais depreciada vai favorecer não que você compre de fora, mas que você venda. Favorece as exportações. Por exemplo, um exportador de soja que quer vender sua soja para outros países, ele vai receber o valor em dólares. $10, por exemplo, só para exemplo mesmo, tá? $10. Se o dólar estiver 5, ele vai receber R$50. Mas se ele vender a $10 e o dólar estiver a 5,50, ele vai receber R$55. Então, ao converter em reais, ele vai receber um valor maior.
E quanto maiores forem as exportações de um país, maior é a entrada de dólares no país, o que vai acabar favorecendo o quê? Uma apreciação da moeda norte-americana. E é assim que o mercado se equilibra. Vale destacar que essa explicação que eu estou dando, ela é de uma forma muito simples para você, investidor iniciante, compreender o que é uma taxa de câmbio. Encontrar uma taxa de câmbio que favoreça tanto as importações quanto as exportações é um desafio enorme para os economistas. E historicamente, aqui no Brasil, nós vivemos altos e baixos da nossa taxa de câmbio, a depender do momento da economia global. Por exemplo, em momentos de maior risco, como na crise de 2008, 2009, na pandemia do Covid-19 em 2020, costuma haver o quê? Uma fuga de dólares do país, que esse dinheiro retorna ao seu país de origem, no caso dos Estados Unidos, que é um porto seguro dos ativos globais. E com isso, acaba diminuindo a sua oferta aqui dentro do Brasil e acaba depreciando a taxa de câmbio, ou seja, o dólar sobe. Recentemente agora, nós vimos o dólar sair de 4 e pouquinho e bater quase em R$6. Porém, em cenários de maior bonança, como por exemplo um boom de commodities em 2004, você pode observar aqui no gráfico, e em 2008, há uma tendência de entrar mais dólares no país. E isso aumenta a sua oferta aqui dentro e com isso vai apreciar a taxa de câmbio. Ou seja, o dólar vai ficar mais barato. Rogério, como que isso impacta os nossos investimentos? Olha só, quando a gente fala sobre impactos da taxa de câmbio sobre os mercados financeiros, sobre o investimento, o que você precisa ter em mente são as empresas e os setores que têm maior relação com a taxa de câmbio, com essa variável econômica. Por exemplo, o setor de commodities na bolsa. Ela costuma ter grandes empresas que exportam, já que boa parte de suas receitas vai depender das vendas para o exterior. Por exemplo, as companhias desse setor, Vale, Petrobras, elas são grandes beneficiárias de depreciações de taxa de câmbio, já que suas receitas e lucros aumentam. Quanto mais caro o dólar ficar, mais reais essas empresas vão receber nas suas exportações. Por outro lado, tem empresas que dependem mais da importação de insumos, para que a sua produção acabe sendo mais afetada ou menos afetada em contexto de depreciação, já que quanto maior a depreciação, mais cara fica a sua produção. Então ele prefere que o dólar caia para que ele possa comprar mais barato, baratear o seu preço e conseguir vender mais. Um exemplo, o setor de aviação, Gol, Azul, né? Como o preço dos combustíveis das aeronaves é dolarizado, isso acaba aumentando os custos das viagens. Então, se dólar sobe, aumenta o preço do combustível de avião e com isso as passagens aéreas também sobem. De forma semelhante, as empresas farmacêuticas têm grande parte das matérias-primas e máquinas importadas. E com isso, eleva também os custos de produção no caso de uma depreciação da taxa de câmbio. Mas um aviso importante para você. É preciso que você compreenda como que a taxa de câmbio vai impactar os mercados, em especial os setores e as empresas da bolsa que já estão na sua carteira ou que você pretende colocar na sua carteira. Ter esse conhecimento é um diferencial para que você, investidor, que está buscando se proteger das turbulências da economia global. É preciso saber usar o dólar a seu favor, porque ele pode te proteger dos riscos domésticos. Então é isso, finalizando mais um Descomplicando as Finanças aqui no nosso Clube da Liberdade Financeira. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e compartilhe esse canal com mais amigos para que o nosso canal cresça
e com isso o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai divulgar cada vez mais o nosso canal. E comenta aí, você já sabia o que era taxa de câmbio? Então é isso aí, meu amigo milionário. Até a próxima!